Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Depois da parada para a Copa América, um período de 30 dias, o Campeonato Brasileiro volta com tudo e foram realizados 4 jogos nesse sábado. E vamos falar um pouquinho desses 4 jogos aqui para vocês. Vamos falar de Grêmio 2, Vasco 1. O Grêmio colocou seu time em reserva porque tem uma disputa de Copa do Brasil na próxima quarta-feira. E na quarta-feira passada empatou em 1-1 contra o Bahia também na Arena do Grêmio, então tem jogos decisivos de mata-mata. O Renato Gaúcho então decidiu poupar seus jogadores para preservar para essa partida tão decisiva que é a Copa do Brasil. O Grêmio entrou em campo tocando muito bola, com muita posse de bola, como é característica do time do Renato Gaúcho. E o Vasco muito bem postado defensivamente, com 3 volantes, não dando muito espaço para o time do Grêmio. O Grêmio tocava muita bola lateralmente, não tinha muita infiltração de jogo, com o Luan um pouco perdido na partida, o PP também não estava bem no jogo, e o Vasco vinha jogando muito bem, conseguia segurar defensivamente o Grêmio, e tinha boas saídas no contra-ataque com o Valdívia, com o Rossi, tinha também algumas boas saídas de jogo com o Pikachu, e mais ou menos aí por volta de 20 minutos do primeiro tempo, num pênalti sofrido pelo, se eu não me engano, pelo zagueiro, o Pikachu foi lá e converteu a penalidade, marcando 1-0 para o Vasco. Então o time do Grêmio ficou um pouco ansioso na partida, errando muitos passos. Renato Gaúcho decide então sacar o Rômulo, o volante Rômulo, para colocar o Everton Cebolinha, para tentar mais furar esse bloqueio, né, do time vascaíno. Porém, no primeiro tempo, o Vasco, vamos dizer assim, que fez uma partida praticamente perfeita, né, marcando muito bem, saindo no contra-ataque e sem dar muita oportunidade à equipe gremista. Voltando no segundo tempo, o Vasco, por volta de 20 segundos de partida, marcou outro gol com o Pikachu, porém o gol foi anulado pelo VAR, uma falta do Rossi ali no meio campo. Eu particularmente não achei falta, eu achei mais um movimento natural, que sem querer pegou no rosto do Jean-Pierre, só que também a bola rolou para um lado, rolou para o outro, tabelou aqui, tabelou ali, pro Pikachu fazer o gol. Não foi uma falta e gol. Enfim, é uma decisão de interpretar. O árbitro e o VAR interpretaram que foi falta, anularam o gol. Dali o time do Vasco parece que ficou um pouco perdido na partida. O Grêmio então começou a tocar a bola mais rápido, começou a fazer triangulações e achava mais espaço na defesa vascaína, coisa que no primeiro tempo não acharam. O Vasco continuou jogando legal, saindo nos contra-ataques, só que diferente do primeiro tempo, davam muito espaço para o ataque gremista, que é muito rápido, e com espaço vai dar muito trabalho a qualquer defesa, né? Então, num passe ali pelo meio, o Luan achou o PP, que invadiu a área e bateu cruzado, fazendo 1-1 para a equipe do Grêmio, né? E o Grêmio continuou em cima, continuou tabelando, conseguia obter mais espaço, chegava com perigo. O Vasco também do outro lado contra-atacava bem, só que não era muito efetivo em alguns passes decisivos, então deixava um pouco a desejar. Acho que o Vasco sentiu um pouco falta de um centroavante de ofício, aquele cara para segurar mais a bola. Não que os jogadores de frente jogaram mal, mas é muito por característica mesmo, né? A característica dos jogadores do Vasco é de ser veloz, não é de segurar a bola, é de ser muito incisivo, muito vertical. E o Vasco acho que sentiu um pouco depois de marcar 1-0, segurar mais a bola ali no segundo tempo, para deixar o jogo correr um pouquinho, né? E no finalzinho do segundo tempo, por volta de 40 minutos, o Léo Moura acerta um belo cruzamento e o PP invade a área, cabeceia muito bem, sem chance para o Fernando Miguel, fazendo assim que o Grêmio virasse a partida e desse pouca margem para o Vasco tentar uma reação, porque já foi nos 40 do segundo tempo, não tinha muito que o Vasco reagir no jogo. O Vasco até teve algumas boas oportunidades. O Vasco não conseguiu fazer uma pressão, não conseguiu fazer um abafo no time do Grêmio. Então a partida terminou assim, 2-1 para o Grêmio. O Grêmio chega a seus 14 pontos na competição, enquanto o Vasco continua com seus 9 pontos ali, bem próximo à zona de rebaixamento. Agora vamos de Fortaleza 2, Avaí 0. Jogo realizado no Castelão, onde o Fortaleza é muito forte. E a equipe do Avaí trocou seu técnico. O Valentim fez seu primeiro jogo na competição pela equipe havaiana. No início do primeiro tempo, o Fortaleza mostrou alguma dificuldade na sua saída de bola. O time do Avaí teve um pouco mais de posse de bola e teve um chute perigoso do Pedro Castro que o goleiro Felipe Alves defendeu. E o time do Avaí marcava muito forte, marcava a equipe do Fortaleza muito bem. E para o desespero do técnico Rogério Ceni,
Teve a saída precoce do Osvaldo, com uma lesão na panturrilha, teve que sair do gramado mais cedo. Ele saiu para a entrada de Chiesa e o Fortaleza conseguiu abrir o placar numa jogada aérea que o Wellington Paulista cabeceia. Depois a bola bate ali no goleiro e sobra para o Wellington Paulista marcar o primeiro gol. E depois desse gol do Wellington Paulista, o primeiro tempo acabou nisso. No intervalo, o técnico Alberto Valentim fez uma mexida, colocando o Caio Paulista no lugar do Léo. O time do Avaí melhorou um pouco, as duas equipes tiveram algumas oportunidades para marcar. Mas a tarde era mesmo de Wellington Paulista, que depois de um outro cruzamento na área, conseguiu ganhar pelo alto e fazer o seu segundo gol na partida, dando triunfo à equipe de Fortaleza, que subiu na tabela. O time comandado por Rogério Ceni chegou aos 13 pontos no campeonato, dando uma respirada melhor, enquanto a equipe comandada por Valentim tem apenas 4 pontos na competição, segura a lanterna do Campeonato Brasileiro e vai ter muita dificuldade para sair, muita dificuldade de se manter na Série A do campeonato. Falando agora um pouco do clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras, ficou empatado em 1-1, com o São Paulo como mandante, jogou no Morumbi, né? O Palmeiras conseguiu arrancar um bom empate e se manter na ponta da tabela com 33 jogos invicto no Brasileirão. A partida foi mais ou menos um tempo para cada time. O São Paulo foi melhor no primeiro tempo, o Palmeiras foi um pouco melhor no segundo tempo. Pela primeira vez, o tricolor paulista teve o trio de ataque formado por Antony, Pablo e Alexandre Pato. Criava-se muita expectativa em cima desses três jogadores. E o camisa 9 tricolor já mostrou porque fazia tanta falta no ataque, deixou o seu gol depois de um cruzamento rasteiro de Hernanes. Ele se antecipou ao zagueiro, desviando para o fundo do gol, né, fazendo 1-0 para a equipe do São Paulo. O São Paulo mostrou uma evolução muito grande, mostrou que essa parada para a Copa foi importante para o Cuca ajustar o time. O time do São Paulo com muita movimentação, muito intenso, dificultou bastante a saída de bola da equipe do Palmeiras, mas infelizmente ali no finalzinho do primeiro tempo, né, Pablo se machucou e não voltou para o segundo tempo, teve que fazer a alteração. O Cuca colocou o Raniel no lugar dele. O Raniel, infelizmente, não se encontrou no jogo, né? Não conseguiu dar a mesma dinâmica, a mesma mobilidade que o Pablo vinha dando no ataque tricolor. E com o passar do tempo, o São Paulo foi perdendo um pouco de intensidade no jogo e o Palmeiras foi ganhando mais confiança no jogo. A equipe do Filipão colocou um time misto, né? Porque tem a decisão da Copa do Brasil no meio de semana, então foi com um time misto. Mas o elenco do Palmeiras é muito forte, então não faz essa diferença toda. E num gol ali estranho do Dudu, né, chutando, a bola desviou, pegou na trave, pegou nas costas do Volpi, que vinha fazendo uma ótima partida. Os goleiros, inclusive, fizeram ótima partida, tanto o Volpi quanto o Everton do Palmeiras. Uma infelicidade, a bola pega na trave, nas costas do Volpi, e a bola entra, né, o juiz deu gol pro Dudu. Mas essa bola desviou no Volpi e entrou pro gol. E esse empate foi melhor para a equipe do Filipão, que se manteve na ponta da tabela. Agora com 3 pontos só de diferença para o segundo colocado, o Santos. E o São Paulo, apesar de ter feito um bom jogo, segue sem vitórias esse ano nos clássicos, né? Já são 9 jogos sem vitórias, com 5 derrotas e 4 empates em clássicos esse ano. O resultado foi melhor para o Palmeiras do que para o São Paulo, que jogou como mandante. Agora falar de Bahia 0, Santos 1, uma ótima vitória da equipe santista fora de casa contra o bom time do Bahia. Aliás, os dois times vinham muito bem no campeonato, né? Tanto o Bahia em ótima fase quanto o Santos em ótima fase. A equipe santista conseguiu levar a melhor fora de casa com um gol de pênalti do Carlos Sanches. O primeiro tempo do jogo foi um jogo equilibrado, sem muita criatividade, né? As duas equipes bem postadas defensivamente. Não tinha muita criatividade para furar o bloqueio das defesas. Os primeiros 45 minutos ficaram meio mornos ali. Quem foi ver o jogo provavelmente não deve ter gostado do que viu. O segundo tempo já foi diferente, né? Os 45 minutos finais já foram muito diferentes. As duas equipes voltaram com mais ímpeto de jogo, querendo jogar, buscando gol a todo momento. O Arthur do Bahia deu muito trabalho ali na defesa santista e do outro lado o Soteldo também deu muito trabalho da defesa baiana. E ficou muito claro que o resultado foi muito melhor para a equipe santista, porque jogava fora de casa e conseguiu essa vitória. E ficou agora a 3 pontos do líder Palmeiras, do que para a equipe baiana, né? Que sempre jogando em casa você tem que somar pontos. E não conseguiu, infelizmente, somar pontos. Então vai ser triste para o torcedor baiano esse final de semana da rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia já deve virar a chave, né? Porque na quarta-feira tem um jogo decisivo também na Fonte Nova contra o Grêmio. Enquanto o Santos só joga o Campeonato Brasileiro, vai ter muito trabalho para o Sampaoli ajustar, melhorar o time para a próxima rodada. O Bahia ficou com os seus 14 pontos no campeonato, enquanto o Santos subiu para 23 pontos e está apenas 3 do líder Palmeiras. Então foi isso, galera. Essa foi a minha análise desses 4 jogos da rodada do Campeonato Brasileiro do sábado.
Quero pedir para você deixar o seu like, curtir, compartilhar, deixar aqui nos comentários também o que acharam do time de coração de vocês, ficaram decepcionados com essa rodada, ficaram felizes, pode deixar tudo aqui nos comentários. Beleza? Tamo junto e forte abraço!